Muito bem, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui novamente nesses nossos encontros semanais para abordarmos mais uma questão voltada para a prova do Enem, que já está se aproximando, né? Faltando aí mais ou menos em torno de pouco menos de 50 dias, né? Estamos nos aproximando gradativamente desse dia tão esperado, tanto para vocês que estão nos acompanhando, também para nós, professores, que estamos constantemente fazendo parte também desse projeto junto com vocês, né? Então, mais uma vez, nos encontramos aqui. Quero agradecer, né, a participação de todos, participação esta tão importante para todos nós aqui que fazemos o Over Colégio Curso. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, ajudá-los na prova do Enem, certo? Colocá-los cada dia mais em sintonia com a prova, certo? Esse é o nosso objetivo. E hoje, dando continuidade às nossas... Eu sempre procuro atender aos pedidos que os alunos fazem. Nos seus comentários, eu vou me encontrando com as pessoas no meio da rua, as pessoas, professor, fale sobre isto, né? E nós vamos falando sobre aquilo que as pessoas vão nos sugerindo. Obviamente, agora neste mês de outubro, estamos chegando, nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente, né? Vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Vamos acelerar mais o passo e aí eu criei um cronograma de aulas que a gente vai ter que seguir nesse mês de outubro, fazendo essa grande revisão sobre a parte de filosofia e de sociologia, certo? Mas atendendo a mais um pedido aqui dos nossos alunos que nos acompanham, né? Tanta gente, que coisa bacana, né? Que eu me encontro, professor, suas aulas estão ajudando tanto, que iniciativa maravilhosa, né? Então, nosso agradecimento aos alunos que nos acompanham, que apoiam esse importante projeto e a todos que estão por trás deste projeto, fazendo com que estas aulas aconteçam. Eu gosto muito de agradecer, porque às vezes está aqui o professor, né, sentado aqui, os slides e tal, mas a gente não sabe da complexidade que existe por trás deste projeto. É muita gente empenhada para que essa tarefa aconteça. Isso é importante. Não é uma coisa somente, uma iniciativa somente do professor Felipe ou de alguns professores, né? Mas é uma iniciativa de todos, de todos. E tem muita gente trabalhando por trás dessas aulas, né? Eu só apareço, né? Mas tem muita gente aqui por trás que não aparecem nos vídeos, mas que com certeza estão também empenhados no processo de ajudá-los rumo nesta etapa final. Então, meu agradecimento a vocês, meu agradecimento a todos os meus colegas de trabalho, meu agradecimento às pessoas que fazem com que esta aula aconteça, aos meus alunos, meus queridos alunos, né? Um abraço a todos os meus alunos, inclusive do ensino médio, do colégio, né? Do primeiro ano, do segundo ano, que estão acompanhando também estas aulas. Embora muitos deles ainda não vão fazer o Enem este ano, mas diz, professor, nós estamos acompanhando suas aulas. Que maravilha e que alegria, como isso é importante. Então, meu abraço a todos aqueles que nos acompanham aqui hoje. Dando continuidade, pessoal, nós vamos hoje falar um pouco sobre a teoria do conhecimento. Só que eu dividi a teoria do conhecimento em dois momentos. Hoje nós vamos ficar com a teoria do conhecimento na Antiguidade e na Idade Média, certo? Na Idade Antiga, quando nós falamos Idade Antiga, nós estamos nos referindo à filosofia grega. E quando nos referimos à Idade Média, estamos nos referindo à filosofia medieval cristã. Então hoje nós vamos analisar algumas questões que vão tratar justamente sobre essas duas dimensões do conhecimento. O conhecimento lá com os gregos, iniciando com os pré-socráticos, até
a filosofia escolástica na Idade Média, na Baixa Idade Média. Ok, pessoal? Então vamos iniciar esse momento. Primeiro ponto, antes de adentrarmos propriamente no pensamento, nas questões e no pensamento de filósofos específicos. Temos que ter claro na nossa cabeça que a filosofia grega ela está dividida em 3 momentos. O chamado período pré-socrático, o período socrático ou clássico, que é o período do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. E por que o período clássico é chamado de socrático? Por que recebe esse nome? Né? Porque Sócrates é o primeiro filósofo a promover uma passagem de uma reflexão cosmológica, ou seja, sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre a physis, que era o objeto de estudo dos filósofos pré-socráticos, para um pensamento antropológico. E que pensamento antropológico é esse? O homem passa agora a ser o centro do problema filosófico para Sócrates. Então é aí que começamos a falar de política, de ética, de epistemologia, o que é o conhecimento propriamente. Embora atrelado, sempre quando nós fazemos essa reflexão sobre o período clássico, temos a tendência de citar esses 3 filósofos e esquecer de um grupo de filósofos que é importante, certo? Que vai ser os sofistas. Né? Os sofistas, eles foram, ao longo da história, rotulados de mercenários, de relativistas do conhecimento, e que o que eles fizeram não foi filosofia. Hoje, estudos recentes da história da filosofia já mostra os sofistas sobre uma outra perspectiva e a importância que esses filósofos eles tiveram do processo de formação da filosofia antiga, certo? Então nós não podemos assim também menosprezar e rotular esse grupo de filósofos como não sendo filósofos ou que não estão preocupados com o conhecimento, com a filosofia. Não é bem assim. Essa é uma imagem que foi construída pelo Platão e por alguns outros historiadores da filosofia, certo? Daí a importância de desconstruirmos esses conceitos, que nós vamos fazendo aqui ao longo do tempo, né? Então, Sócrates, ele vai, contemporaneamente aos sofistas, inaugurar essa reflexão sobre o homem. Eu prefiro, nas minhas aulas, dizer que não foi o Sócrates, mas que foi os sofistas, que começaram essa reflexão, principalmente com um camarada chamado de Protágoras. Quando Protágoras ele diz o seguinte, que o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Ou seja, quando Protágoras ele inicia essa reflexão e ele coloca essa ideia do homem como medida, na Idade Média, um grande filósofo importantíssimo do Renascimento, Nicolau de Cusa, vai falar sobre o homo mensura, o homem medida. Ou seja, Nicolau de Cusa retoma, de uma certa forma, o pensamento de Protágoras, a importância dessa frase, que eu costumo muito dizer, né? Algo retirado de um determinado contexto vira pretexto para muita coisa, né? Então, um texto sem contexto é pretexto para muita coisa, né? Nós não podemos ler os filósofos, ler o seu pensamento fora de uma contextualização histórica. Então, os sofistas, e principalmente o Protágoras, ao fazer essa afirmação, o fazem numa perspectiva política e o fazem numa perspectiva da democracia grega. Então, ao colocar a ideia do homem como medida, é defender a ideia de que todo conhecimento está centrado no homem e não fora de si. Como posteriormente Platão vai defender o conhecimento como sendo aquele que está no campo, na realidade inteligível, nas ideias, naquilo que é suprassensível, naquilo que é metafísico. Não.
Mas Protágoras coloca que o homem é a única medida possível para se estabelecer um conhecimento. Tá certo? Então o período socrático recebe este nome porque justamente foi dado a Sócrates, né? A história consagrou Sócrates como este grande personagem responsável por fazer essa transição deste pensamento. Mas que, sem sombra de dúvidas, eu defendo muito as teorias contemporâneas que afirmam que este pensamento já estava, digamos assim, presente dentro da filosofia dos sofistas, certo? E também não podemos esquecer que Sócrates, o método socrático, ele é baseado na maiêutica. A ideia de que o conhecimento está no indivíduo. E aí o indivíduo ele tem a tarefa de parir, dar à luz esse conhecimento. Maiêutica, a ideia de dar à luz, parir vem do grego, né? Maiêutica, que significa literalmente parir. Né? Parir as ideias, o parto das ideias. Que, como um parto, é sempre muito sofrido. É sempre muito doloroso você chegar àquilo que é verdadeiro, você chegar àquilo que é essencial, importante, que não é uma mera crença, uma mera opinião. Então, mas que esse processo, ao final, temos aquela sensação de bem-estar. É como o parto, né? As mulheres que, a mulher que geme em dores de parto, mas depois tem a alegria de ver ali nos seus braços o seu filho. Passa por essas dores. Assim como que para atingir o conhecimento, atingir aquilo que é essencialmente bom, devemos renunciar a muitas coisas e passar por este sofrimento, essa dor, até chegar àquilo que é essencialmente bom. Né? É a mesma coisa que Platão ele coloca no mito da caverna. O interior da caverna representa esse comodismo e esse conforto no qual os homens estão inseridos. Mas eis que um decide sair. O esforço, o trabalho, as dificuldades, que é de se libertar das algemas e percorrer toda a caverna até chegar ao seu exterior. Mas quando ele chega, ele vislumbra toda aquela realidade externa. E ele começa a perceber que tudo aquilo que ele achava que era verdade, preso no interior da caverna, não corresponde. Mas ao mesmo tempo ele é tomado por essa sensação de realização. É um homem realizado. Mas o homem realizado, ao contemplar a grandiosidade da verdade e do conhecimento, não se contenta e tem a necessidade de voltar ao interior da caverna para dizer aos seus colegas e levá-los a contemplar, a ter a mesma visão contemplativa que ele teve. Mas o que é que os colegas fazem com ele? O matam. Justamente porque é a morte do filósofo. Quem é o filósofo hoje no mundo contemporâneo? É justamente aquele que busca a verdade, que busca levar os homens a desenvolver um conhecimento, uma capacidade crítica, um olhar que vai muito mais além do que o simples senso comum. Mas nós sabemos que romper com o senso comum requer uma saída da nossa zona de conforto. É por isso que muitas vezes essa saída se torna dolorosa e muitas vezes é melhor viver no silêncio da ignorância. Porque no silêncio da ignorância eu tenho a tranquilidade, eu tenho um conforto e ficamos na superficialidade do conhecimento, na superficialidade das relações. O Aristóteles, quando ele escreve a Metafísica, logo no início dela, no livro Alfa, ele diz o seguinte: todos os homens têm fome de conhecer. Ou seja, está impregnado no indivíduo, esta vontade do conhecimento. Então, isso é uma influência de Sócrates sobre o pensamento platônico e o pensamento aristotélico. Posteriormente, temos o período helenístico. Nós teremos aqui uma aula só sobre ele, que é justamente o desenvolvimento das escolas cética, estoica, epicurista e cínica, que é um outro momento da filosofia grega. A filosofia que agora perde, digamos assim, esse seu caráter genuinamente grego e passa a incorporar
elementos de outras culturas e de outras civilizações. Podemos até dizer que é a fase que a filosofia grega ela torna-se cosmopolita, certo? Muito bem. Então, esse é o período, eu estou aqui resumindo, obviamente, né, em pouquíssimo tempo, logicamente que não dá para fazermos toda uma análise aprofundada do que foi a filosofia grega. Nós vamos fazendo isso ao longo das nossas aulas, né? Porque é de uma complexidade e, ao mesmo tempo, de uma profundidade inesgotável. Então, é sempre muito bom estudar os gregos, né? Aprendemos muito com eles, né? Ítalo Calvino, um grande escritor, ele disse que os clássicos são sempre inéditos, né? Então, ao lermos Platão, parece que Platão escreve, principalmente quando ele escreve sobre o conceito de justiça, parece que ele escreveu ontem. Muito bem. E o segundo período que nós vamos ver hoje aqui é a Idade Média. A filosofia que se desenvolve neste período. E essa filosofia grega, encontra-se com o cristianismo. Ou seja, o período helenístico da filosofia permite esta ponte. E é aí que um grande filósofo, Hegel, do século XIX, ele vai escrever uma obra, uma das suas obras, que é Filosofia da História. Não confundir, pessoal. História da filosofia, que é uma mera análise das ideias filosóficas ao longo do tempo, de filosofia da história. Hegel tenta compreender o papel da história e o que é a própria história. E Hegel, na filosofia da história, coloca que a história não é um monobloco encerrado em si mesmo. Que não se comunica, os fatos pretéritos que não se comunicam com os do presente e por aí vai. Não, mas é uma linha contínua. Então a filosofia medieval, ela surge a partir do momento em que essa filosofia grega, helenística, que entra num período de expansão, tanto para a Europa, para o resto do Ocidente, quanto para o Oriente. Não podemos nos esquecer disso. A filosofia grega chega ao Oriente. É tanto que nós vamos ter a figura de Filon de Alexandria, que é um filósofo judeu, o primeiro filósofo judeu, digamos assim, que ainda antes do século I, depois de Cristo, na transição, né, ele começa a falar dos elementos da filosofia grega e compará-los com o Antigo Testamento. Então, a filosofia ela se espalha pelo Oriente e pelo Ocidente. E é justamente nesse momento em que a filosofia ela deixa a Grécia e parte para outras localidades, que ela vai se encontrar com o cristianismo. E aí nós vamos ter cristãos, pensadores cristãos, que vão promover uma síntese entre filosofia e cristianismo. Entre os escritos platônicos e aristotélicos com os escritos do Novo Testamento. Como, por exemplo, a adaptação que o Agostinho, Santo Agostinho, nós vamos tratar aqui dele, irá fazer entre Platão, Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, o Evangelho de João, que o Evangelho de João é profundamente, o seu prólogo é profundamente um discurso filosófico, a ideia do verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e o princípio não havia, e o verbo se faz carne e habita entre nós. Né? Em latim, et verbo caro factum est. Em princípio erat verbum. No princípio era o verbo. Né? Ou seja, é toda uma riqueza filosófica. Se você for analisar o Evangelho de João escrito em grego, você vai perceber que a palavra verbo corresponde a logos. A palavra logos, muito utilizada pelo Sócrates, pelo Platão, pelo Aristóteles. Né? Ou seja, e o Evangelho de João foi escrito em grego. Então, a proximidade que temos da filosofia e dos escritos neotestamentários. A narração da paixão de Cristo, de João,
É uma narração que nós podemos com certeza afirmar que existem muitos elementos ali introduzidos pelo apóstolo João, que com certeza foi uma influência que ele recebeu da filosofia grega. Principalmente quando aquela famosa frase de Pilatos a Jesus, qui es veritas, o que é a verdade? Ou seja, não é uma pergunta religiosa, né? Mas é uma pergunta profundamente filosófica. O que é a verdade? Eis o objetivo da filosofia medieval, a verdade. E é justamente aí quando Agostinho, ainda não convertido ao cristianismo, viajando até Milão, encontra-se com Santo Ambrósio, um outro filósofo, bispo da igreja da patrística. E Ambrósio está lendo um texto de Platão. E Agostinho indaga Ambrósio: mas você é um bispo da igreja? Um cristão? Lendo um pagão? E Ambrósio responde: existe muita verdade em Platão. Então quem não é contra nós está a nosso favor. E Agostinho ali, ele começa a estudar Platão, a mergulhar nesse pensamento platônico e tentar encontrar as correlações existentes entre a filosofia grega e o ideal de vida cristão. Mas esse ideal é algo que remete muito antes Agostinho, a figura de Justino de Roma. Justino, depois teremos aqui uma aula muito particular sobre filosofia medieval. E Justino, que considerado um pagão, está muito interessado pelo que é a verdade. E aí ele vai escrever uma obra chamada O Diálogo com Trífon, onde ele vai narrar de uma forma muito pitoresca. Aconselho depois que vocês leiam, procurem na internet, possivelmente deve ter este diálogo. Se não tiver, esse diálogo está narrado. Existe um livro sobre São Justino, da editora Paulus, chamado Apologias, e nesse livro tem o Diálogo com Trifão. Se vocês, obviamente, não quiserem comprar o livro, existe em domínio público o livro do professor Etienne Gilson, O Espírito da Filosofia Medieval. E logo no capítulo 2, ele reproduz esse diálogo que Justino ele terá. E Justino ele narra que em busca de saber o que é verdade e compreender o que é verdade, ele procura, aí ele vai percorrer por várias escolas filosóficas. Ele procura um estoico, só que não dá certo. Depois ele vai para um pitagórico, mas o pitagórico estava muito preocupado com as questões matemáticas, com a astronomia, e ele perde o encanto. Até que ele encontra um platônico. E aí ele começa a perceber que existe muita coisa em comum entre o platonismo e que o platonismo era uma corrente que falava sobre verdade. Entretanto, Justino, ainda não cristão, encontra o cristianismo. E interessante, meus queridos alunos, que para esses homens do início da era cristã, o cristianismo não é uma religião. Isso que é mais interessante. O cristianismo é uma filosofia. E esta filosofia é tanto que Justino encerra o seu diálogo dizendo o seguinte: quando ele encontra o cristianismo, quando ele entende as verdades cristãs, ele termina o seu discurso dizendo, o seu diálogo dizendo: eis porque e como vim a ser um filósofo. Ele não diz, eis o porquê e como vim a ser um cristão. Ele diz, eis como vim a ser um filósofo. Então o cristianismo passa a ser entendido como uma filosofia nos primeiros séculos. E aí essa filosofia ela vai se desenvolvendo e vai assumindo uma forma, um corpo teórico. Agostinho, o grande representante da patrística, que é a primeira fase do pensamento filosófico cristão medieval. E posteriormente a grande síntese de Tomás de Aquino no século XIII, na Baixa Idade Média. O aristotelismo que Aquino
promoverá, né? Essa cristianização. Ok? Vamos em frente. Tudo isso é uma introdução muito bacana, né? Só por essa introdução vocês já estão percebendo aí que existe muita coisa aí que nós ainda precisamos aprofundar, precisamos trabalhar. É uma coisa inesgotável. Mas que bom que temos estes meios que nos aproximam. Repito, deixe o seu comentário, divulguem essas aulas. Isso é tão importante. Você não sabe a importância. Tenho vários relatos aqui de alunos agradecendo, dizendo: obrigado, professor, porque eu não tenho condições de estar numa sala de cursinho. E agora é possível acompanhar e se preparar para o Enem. Que bom. Então, vamos divulgar. A gente não deve divulgar somente o que é besteira, não. Né? Hoje na internet tem muita besteira. Muita. Né? Vamos divulgar o que é bom. Né? O que traz alguma coisa positiva, que nos engrandece. Não é besteira de nada, não. O que é bom, o que é importante. Viu? Vamos em frente. Muito bem. Então, nós temos aí essa primeira questão, que é uma questão do Enem, sobre Platão, que diz o seguinte: para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Aí já está, meus queridos, tomem uma nota. Tome nota aí no seu caderno, no seu bloco, enfim. Platão, ele tem uma visão de que o conhecimento obtido através dos sentidos, das sensações, da percepção, é um conhecimento que não produz verdade, não produz um conhecimento epistemológico, mas produz um conhecimento doxológico. O que é o conhecimento doxológico? O conhecimento pautado na opinião e na crença, naquilo que é relativo. Verdade não é relativa. Muitas vezes nós utilizamos uma expressão um tanto quanto equivocada. A verdade é relativa. Não existe verdades relativas. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Ou seja, para Platão, então, o que é importante é a dimensão inteligível. A dimensão que só pode ser atingida através de quê? Do pensamento. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Letra A. Estabelece um abismo intransponível entre as duas. B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C. Atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis. D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Qual seria, então, pessoal, a alternativa correta? A letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar um conhecimento, mas a sensação não. O conhecimento verdadeiro, certo? A sensação só geraria uma opinião, uma crença, um conhecimento superficial das coisas. Essa letra E, que diz, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Quem vai defender a ideia do conhecimento sensorial não é o Parmênides, é o Heráclito. Parmênides está preocupado com a ideia do ser. O ser é aquilo que não muda. Já Heráclito não. Ele coloca que, para Parmênides, toda mudança é ilusória. Para Heráclito, a única realidade possível é a mudança e como nós a percebemos. Ok? Algumas observações importantes. Então, o pensamento platônico revela uma síntese entre o pensamento de Heráclito, que diz que tudo muda, e o pensamento de Parmênides, que afirma que nada muda. E a partir daí, Platão ele cria aquilo que ficará conhecido na tradição filosófica como metafísica dualista. O que é esta metafísica dualista?
a ideia de que existem duas maneiras de compreender a realidade. A realidade sensível, que é a realidade das ideias, onde essas ideias é a fonte do conhecimento e da verdade, e a realidade dos objetos, a realidade sensível, que é justamente a realidade que está em mudança. E justamente por ser uma realidade que está em mudança, não é uma realidade que se deve estabelecer como verdadeira ou como digna de produzir um conhecimento epistemológico. Ok? Novamente ele vai retomar essa discussão no mito da caverna, no qual eu já introduzi aqui no começo da nossa aula. No mito da caverna, ele deixa bem claro que o interior da caverna representa o conhecimento sensorial, o conhecimento das percepções, onde tudo é relativo. Entretanto, é preciso chegar a uma realidade superior, a realidade das ideias, ok? Enxergar a coisa não pelo que ela aparenta ser, mas pelo que ela é de fato. A ideia do ser de Parmênides. Ok, pessoal? Muito bem. Um segundo filósofo da antiguidade, muito importante, é justamente a figura do Aristóteles. E Aristóteles ele tem um ponto diferente de Platão. Que ponto é este? Para Aristóteles, eu não posso rejeitar totalmente a sensação. Porque para ele a porta de entrada do conhecimento é pela sensação, é pelos sentidos. Né? Ou seja, os sentidos são os instrumentos pelos quais captamos. Seriam uma espécie de tentáculos, digamos assim, que captam aquilo que está na realidade exterior. Entretanto, Aristóteles diz, certo, o conhecimento é obtido através dos sentidos, mas é preciso uma evolução. Eu não posso afirmar que eles são a fonte, mas eu tenho que defender que eles me ajudam neste processo. Né? E a partir daí, Aristóteles ele propõe um novo conceito de metafísica que não divide a realidade, mas une. Certo? É aí que vai entrar, pessoal, o conceito de substância de Aristóteles. O que é a substância? É a união da matéria com a forma. Aquilo que em Platão era separado. A matéria, o objeto, e a forma, a ideia, eram duas coisas totalmente distintas. E que a ideia preexistiria ao objeto. Certo? O objeto nada mais seria do que uma cópia imperfeita das ideias, das formas. Em Aristóteles nós não temos isso. Em Aristóteles nós temos o conceito de substância, que é a união da matéria e a forma. A matéria é o princípio físico, a forma é o princípio inteligível. Eu dou um sentido àquela matéria. E Aristóteles está preocupado em entender como ocorre a mudança dos seres. É daí que ele vai elaborar o conceito de potência e de ato, justamente para tentar compreender e explicar o devir, a mudança. Vamos à questão. Sobre a teoria das quatro causas de Aristóteles, é correto afirmar: 1. É próprio da ciência investigá-las, pois são as causas do movimento e do repouso, ou seja, da passagem da potência ao ato. 2. A causa eficiente atua sobre a forma, visto ser a matéria o ato a que aspiram os seres. A causa final é própria daquele ser que deve atualizar as potências contidas em sua matéria para alcançar a finalidade própria. 4. A forma é o princípio de indeterminação dos seres. Portanto, nós teríamos aí as alternativas corretas como sendo a letra D, 1 e 2, certo? Existe aqui algumas observações importantes, que é o conceito de substância, que eu já falei. Substância é a união entre a matéria e a forma. E os atributos é a maneira como percebemos a substância, como percebemos o sujeito. Esses atributos podem variar sem modificar a substância. A substância, ela não deixa de ser o que ela é. Quando eu digo, o Felipe é gordo, o gordo é um atributo. Por quê? Porque amanhã eu posso vir a ser magro. E ao vir a ser magro, isso não altera quem eu sou. Forma e matéria já levamos em consideração. Potência e ato. Ou seja, o que é a potência?
é aquilo que tem possibilidade de vir a ser. Ainda não é, pode vir a ser. E o que é o ato? É a finalização, é a concretude. Aristóteles ele vai partir justamente da teoria das 4 causas. A causa material, a coisa, a matéria, o objeto, aquilo que é concreto. A causa formal, a ideia que eu dou ao material. A causa eficiente, que é o sujeito que dá à matéria a sua forma. E a causa final é a que aquilo se destinará. Quando, por exemplo, eu digo a mesa, a madeira é a causa material, a forma de mesa, a causa eficiente, eu que dei essa ideia de mesa. E a finalidade é que aqui ela se destina a fazer refeição, a colocar os pratos em cima da mesa e por aí vai. Ok? Entendido esse ponto aqui? Vamos em frente. Questão 3. Aí já estamos entrando na parte da Idade Média. A filosofia de Santo Agostinho é essencialmente uma fusão das concepções cristãs com o pensamento platônico, como eu estava colocando aqui, certo? Subordinando a razão à fé. Agostinho afirma existirem verdades superiores e inferiores, sendo as primeiras compreendidas a partir da ação de Deus. Veja, grifem isso aí. Verdades superiores só podem ser compreendidas a partir da ação de Deus. Como se chama a teoria agostiniana que afirma ser a ação de Deus que leva o homem a atingir as verdades superiores? Seria então a teoria da iluminação pessoal. O que seria essa teoria da iluminação? Agostinho vai dizer o seguinte, como eu disse, né, na introdução da nossa aula, toda a filosofia medieval busca a verdade. Agostinho não é diferente dos seus contemporâneos, né? Então, ele coloca que essa verdade está no interior do homem. É a mesma ideia de socrática. O conhecimento que está no homem, mas que o homem tem que, por si só, chegar a esse conhecimento. Só que em Agostinho nós temos uma diferença. Sócrates diz que o indivíduo sozinho pode atingir, pode revelar isto que está dentro, pelo seu próprio esforço, daí a palavra maiêutica. Agostinho vai dizer, não é assim. O homem sozinho não pode. O homem precisa de Deus. Deus que age no homem, Deus que auxilia, Deus que ilumina a consciência humana para reconhecer aquilo que é verdade. Não querais sair para fora. É no interior do homem que habita a verdade. E há verdades constantes, inalteráveis para sempre. 2 mais 2 serão sempre 4. Agostinho tenta esclarecer de onde pode vir essa verdade. Não das sensações, diz, porque essas são e não são. São mutáveis, efêmeras. Tampouco do espírito humano, que por profundo que seja, é limitado. Ou seja, o espírito é a ideia da mente, da consciência. A mente, a razão, a consciência humana é limitada. Então ela precisa de uma intervenção. Deus. Certo? Essas verdades só podem ter por autor aquele que é eterno. Deus. Portanto, são reflexos da verdade eterna que nos ilumina e nos permite ver. Ou seja, o homem sozinho, ele pode atingir certas verdades? Pode. 2 mais 2 são 4, não precisa de Deus para isso. Mas Agostinho diz que existem certas verdades, verdades superiores, que estas só podem ser atingidas a partir de uma intervenção de Deus, a graça. Isso, Santo Agostinho tem um livro muito bonito, chamado de A Graça, que é justamente a maneira como Deus age no homem, fazendo com que, e ele vai escrever depois no De Magistro, fazendo com que este homem, o mestre interior, que manifesta-se na consciência, no íntimo da consciência do homem, que faz o homem a compreender esta verdade. Que não estão nas coisas, mas está no próprio homem, no próprio indivíduo. Nisso consiste o que depois ficou conhecido como doutrina da iluminação. Porém, desde já, é preciso dizer que Agostinho não apresenta nunca como uma teoria, mas como uma comprovação. Já no final de sua vida, diz nas Retrataciones que o homem tem em si, enquanto é capaz, a luz da razão eterna, na qual vê as verdades imutáveis. Ou seja, quando ele diz a luz da razão eterna,
é justamente a ideia de Deus. Ok, pessoal? Então, para finalizarmos, vamos aí para São Tomás, que vai ser o grande representante da segunda fase da filosofia medieval, que é a escolástica, certo? Com efeito, existe a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. São Tomás ele vai até dizer, existem coisas que conhecemos pela fé, mas vai dizer, mas existem coisas que também conhecemos pela razão, inclusive Deus pode ser entendido pela razão. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno. Bem, isso é algo da fé, do campo da fé. A Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que o Filho é consubstancial ao Pai e do Pai e do Filho procede o Espírito. Isso é uma questão de fé. Entretanto, existe a ideia de Deus que pode ser conhecível pela razão. Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela razão. Por exemplo, que Deus existe e que Ele é um só. Para São Tomás de Aquino, a existência de Deus se prova. Letra A. Por meios metafísicos resultantes da investigação intelectual. B. Por meio do movimento que existe no universo, na medida em que todo movimento deve ter causa exterior ao ser que está em movimento. C. Apenas pela fé. A razão é um mero instrumento, acessório indispensável. D. Apenas como exercício retórico. A alternativa correta, pessoal, seria aí a letra A. Por meios metafísicos resultantes de investigação intelectual. Isso se daria, Tomás de Aquino, ele retoma a metafísica de Aristóteles. Ele retoma o pensamento lógico-dedutivo e aplica isso na compreensão de Deus. Ok? A letra B estaria errada porque diz pelo movimento. Não. Essa alternativa estaria mais ligada a Aristóteles. Pelo movimento das coisas. Tudo que está em movimento tem uma causa primeira. Isso categoricamente é de Aristóteles. Categoricamente. Certo? Letra C, que fala que apenas pela fé. Santo Agostinho. E essa ideia que está na letra D, de um exercício retórico, está ligada ao pensamento dos sofistas. Ok, pessoal? Encerramos por hoje aqui esse primeiro momento da aula sobre teoria do conhecimento, parte 1, chamemos assim. E semana que vem nos encontraremos novamente aqui para darmos continuidade a essas aulas. Estejam sempre atentos no canal Carlos André Over, que aí tem várias aulas, não só tem aula de filosofia, nem de sociologia, tem de matemática, tem de história, tem de geografia, tem de química, tem de tudo no mundo, né? E fiquem ligados que vamos ter, com certeza, muito mais aulas. E nesse mês de outubro aí, muita coisa aí pela frente. Promete aí, viu? Um grande abraço a todos, bons estudos, coragem, força nessa reta final. Estamos aí. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, sugestão, o que for. Beleza, pessoal? Tudo de bom. Até a próxima.